Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, gente, é uma situação assim, ó, de traição. Só que o André do passado não tem nada a ver com o André de hoje, ainda bem, né? Os vídeos que eu fazia antigamente sobre esse tema, eu era um tanto quanto imaturo nesse quesito. Então, vamos acompanhar, vamos entender os dois lados, vamos entender que tem determinadas situações que nós vamos acompanhar nesse vídeo, que vale a pena a gente ter uma postura, vale a pena a gente entender a dinâmica de como essa traição aconteceu e, se for o caso, né, se vale a pena a gente investir novamente naquela situação, mas nunca deixar de ter postura. Enfim, mas vamos acompanhar. Acompanhe o vídeo até o fim, tá bom? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso no outro dia? Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Olá, minha querida. Me chamo tal, sou do estado do Rio de Janeiro. Estou precisando de sua ajuda. André, sou casada há 29 anos, trabalhando junto com meu marido. Nós passamos por muita coisa boa e também ruins, mas sempre tive certeza que ele me amava. Ele sempre viu para nossa família. Sempre viu? Ele sempre deve ou é viveu? Deve ser viveu, né, gente? Deve ter sido algum errinho aqui. Ele sempre viveu para nossa família. É um bom pai, um bom marido, sempre esteve presente, até que um dia ele se envolveu com uma mulher. E aí começou o meu inferno. Sabe, André, eu já fiz de tudo para ele voltar a ser como era, mas não estou conseguindo. Ele fala que me ama e não quer se separar, mas não deita mais na nossa cama. Tentei me aproximar e ele muito educadamente me rejeitou. Quando eu tento me afastar, ele vem para perto de mim. Ele fala que vai resolver este problema, ele fala que ama a família, mas gosta da outra também. Por outro lado, eu amo o meu marido e não quero acabar com o meu casamento. Só que, por outro lado, eu estou sofrendo muito com esta situação e ele também. Para você ter ideia, quando tentamos conversar sobre a situação, nós dois começamos a chorar. Eu já coloquei nas mãos de Deus. Sabe, André, minha situação é muito difícil, então quando vi seus vídeos achei que você vai poder me dar uma luz, meu amigo. Olha, minha querida, veja bem. Aqui a situação para mim, gente, é a seguinte. Eu já fui um cara que no início do canal eu já esbravejei, não sei o quê. Eu falo que nada melhor do que a experiência, não é verdade? Então, hoje eu me sinto muito mais centrado e muito mais equilibrado e eu falo que as histórias, elas produziram esse efeito em mim também. Então, minha querida, por isso que eu falo que cada caso é um caso. Você sabe que eu entendo o seu sofrimento, com certeza. Aliás, se eu tivesse que colocar numa ordem de entendimento, em primeiro lugar eu entendo o seu sofrimento, né? Então, se eu tivesse que colocar aí numa ordem ou numa hierarquia, em primeiro lugar eu entendo o seu sofrimento. Porque assim, digamos que você é a vítima, né, da situação. Então, eu estou falando digamos, porque assim, eu não gosto desse papel de vítima. A gente sempre pode, né, sabe, se posicionar, a gente pode fazer alguma coisa. Mas assim, aqui vítima enquanto estou sofrendo as consequências da ação feita por uma outra pessoa.
e não que eu não possa agir, né? Aquela vitimização que me deixa incapacitado de agir. Então, aqui eu estou falando que, digamos que você é vítima nesse sentido, porque eu estou sofrendo as consequências dessa decisão e dessa ação e dessa atitude que o meu marido tomou. Então, em primeiro lugar, eu entendo o seu sofrimento. Em segundo lugar, olha que coisa louca, mas eu entendo também o sofrimento dele. Porque assim, ó, infelizmente, talvez o que tenha acontecido com ele, sabe o que foi? Ele erradamente. Então, é aqui que está o erro. Erradamente deu mole para que alguém se aproximasse. Porque o negócio é esse, gente. Às vezes a gente, né, o casamento, depois de alguns anos, depois de algum tempo, ele dá aquela estabilizada mesmo. Então não sejamos hipócritas. Não adianta a gente achar que vai ser igual éramos lá no início, porque não vai ser. Então ele vai dar essa amenizada, ele vai dar essa, né, estabilizada. Aí nós carregamos às vezes essa coisa, esse instinto de querer então, parece que ter coisas novas e a novidade, o desafio nos chama a atenção. E aí a hora que alguém nos dá mole, parece que está mexendo com esse nosso instinto, não é? E aí a gente deveria colocar esse instinto no lugar dele, só que por vezes nós nos sujeitamos ao instinto. E aí, dentro de racionalmente, então a gente pensa, é só uma vez mesmo, e aí não é o que acontece. Aí é a hora que a gente abre a porta para que o resto vem, sabe? Aqui no interior tem um ditado que diz assim, ó, passa boi, passa boiada. Então, né, passou um boi, bem, depois o resto vem. Ou, me veio um exemplo agora. Desculpa, gente, mas sabe aquela história de, né, eu só vou dar uma brincadinha, só vou pôr um pouquinho? Meu bem, essa história de que só vou pôr um pouquinho, só... E, bem, depois o resto vem. O resto vem, bem, que você fala... Então, essa história não vai rolar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... eu só vou sair uma vez. Esse negócio passa boi, passa boiada, bem. O resto vem depois. Aí eu sinto aqueles negócios que eu não sentia antes, então parece que eu estou voltando no tempo, parece que eu estou, né, vivendo novamente, como se o casamento não me deixasse viver. Não, é que aquela situação se estabilizou. Então agora parece que coisas estão, né, estão ficando vívidas em mim, parece que eu estou sendo jovem novamente, parece que... Gente, é puramente paixão. Então, e é a volta a um tempo, não é? Onde eu me sentia o conquistador, então eu me sentia... Isso acontece tanto com homem quanto com mulher. Isso acontece. E aí, o que ocorre? Ele se envolve com a outra. Ele se envolve com a outra a ponto de se sentir culpado e não querer mais ter relação sexual com você. Ou se envolve tanto com a outra a ponto dele dizer para a outra que não tem mais sexo com você e que ele vai resolver essa situação. Então tem essa também. Então aqui não pensem que eu estou falando que eu entendo o sofrimento dele, mas eu não estou pintando ele como se ele tivesse correto. Eu entendo o que está acontecendo e entendo que isso traz sofrimento. Por quê? Porque ao mesmo tempo ele olha e vê em você uma pessoa boa. Ele olha e vê em você uma pessoa bacana. Ele olha e vê em você a mãe dos filhos dele. E ele olha para os filhos e olha para a família e fala, meu Deus, e o que eu vou fazer? Entende, gente? Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Então, ao invés da gente taxar o cara como um grande sem vergonha, tal, a gente tem que entender toda essa dinâmica. Não estou defendendo a traição de maneira alguma.
Mas a gente tem que entender a dinâmica do que acontece. Tem gente que entra nessa simplesmente por causa desses joguinhos que eu tô falando aí que acontece. Eu tentar sentir esse negócio que dentro de mim, eu dou vazão aos meus sentimentos. É o que eu falei, passa boi, passa boiada. Por isso que a gente tem que estar atento e a gente já tem que falar não de antemão. A gente tem que falar não antes. É igual a pessoa que fala que vai, não é? Ah, eu vou usar droga, mas a hora que eu quiser eu paro. Ela tá brincando com o fogo. Talvez tenha um monte de gente que tenha conseguido fazer isso. Assim como tem um monte de gente que conseguiu ir lá fazer uma traiçãozinha banal que eu digo assim, não se envolveu, não significa que não seja traição. Foi lá, não é? Deu uma, entendeu? E depois nem tenho mais contato, acabou, vou para casa, finjo que a minha vida voltou ao normal, não tenho envolvimento. Agora, assim como a gente conhece, é só você passar na Cracolândia, em São Paulo, você vai ver o tanto de pessoas que estão lá, garanto que começaram, né, justamente com esse pensamento. A hora que eu quiser, eu paro. Assim como pessoas que dão vazão para o instinto, muitas vezes começaram dizendo: a hora que eu quiser, eu paro, isso aqui é só sexo. E aí elas não percebem que elas se envolvem. E é aí que vem esse sofrimento que eu estou falando, para a gente entender. Aí é que vem essa questão. Então, tá vendo? Agora, minha querida, veja bem. Por um lado, quando, né, você diz, olha, eu estou sofrendo muito com essa situação, né? Eu amo meu marido, não quero acabar com o meu casamento. Então, você não quer acabar com o seu casamento, ele, né? Ele, por sua vez, olha e percebe que ele não gostaria de acabar com a família, só que então agora, minha querida, uma postura tem que ser tomada. Sabe o negócio de chegar junto? Gente, olha, eu entendo que você esteja sofrendo, você está vivendo uma paixão com aquela pessoa. Agora, você vai querer deixar a sua família por causa dessa paixão, por causa desse fogo, por causa dessa situação? Por causa de querer recordar períodos lá de adolescência ou, né, querer reviver essas coisas dentro de você, querer viver aventuras? Porque é isso. Você se conheceu essa mulher agora, no começo tudo é gostoso mesmo. Então eu acho que se você quer salvar o seu casamento, minha querida, vale a pena alertar ele. Gente, se você que está me assistindo passa por esse tipo de situação e você percebe que vale a pena, o cara sempre foi bom comigo, um bom marido, um bom pai, vale a pena eu resgatar meu casamento do que eu chutar o balde, você entendeu? Né? Então, vale a pena? Eu chego e converso. Agora, eu não vou permanecer nesse tipo de situação. Então, não pense que, porque eu sei que você é um cara bacana, eu sei que você é um bom pai, eu vou aceitar isso. Eu quero te ajudar a entender o que é paixão, né? O que é você se envolver e que no começo é tudo gostoso, só que depois, a hora que isso baixar, a hora que isso passar, aí que você vai perceber a situação. Então, vale a pena a gente ter essa conversa, mas mostrar que a gente vai ter postura. Entende? Porque senão vai ser conveniente pro cara. Ele vai continuar com a amante, nem pra cama vai com você, você cozinha, lava, passa, cuida dos filhos dele e ele vai ter uma vida dupla. Então, olha a problemática envolvida aqui, hein, gente? Hein? O que você acha? Deixe seus comentários aqui. Aliás, inscreva-se. Fico aguardando você se inscrever aqui no canal. Se curtiu, ó, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, me siga lá nas redes sociais, Instagram, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.